Olá, oitavo ano, eu sou o professor Lucas, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula de história e nós vamos falar sobre uma figura histórica, uma pessoa muito famosa na história. Vamos falar um pouco sobre Napoleão Bonaparte, uma pessoa que está diretamente ligada à Revolução Francesa, a revolução que conseguiu fazer com que a França deixasse de se tornar uma monarquia governada por reis e se tornasse um país com líderes políticos, algumas vezes escolhidos pelo povo, outras vezes escolhidos por pessoas de uma certa elite, de um certo grupo social de pessoas ligadas à política. Separe o seu caderno, faça suas anotações e vem comigo. Antes de Napoleão chegar ao governo da França, o país tinha sido governado pelo grupo dos Jacobinos e pelo grupo dos Girondinos. O grupo dos Jacobinos foi um grupo que, na lei, trabalhou muito para que as pessoas tivessem liberdade, para que houvesse uma certa igualdade social, para que todas as pessoas tivessem direito à propriedade, direito à alimentação. Mas o governo jacobino também foi um governo muito violento, que matou, perseguiu e prendeu muita gente que era opositor, que era oposto às suas ideias. E isso fez com que os próprios jacobinos também fossem condenados à morte dentro do seu próprio modelo de governo. Já os girondinos, que vieram depois, eles não conseguiram dar conta do grande problema financeiro, a grande crise econômica pelo qual a França estava passando. Então, a inflação estava muito alta, muitas pessoas ainda passavam fome. A França tinha participado de algumas guerras anteriores. Essas guerras geraram uma enorme dívida e o país não conseguia se reconstruir, né? O país precisava de novas indústrias para produzir de maneira mais local. Então, a França ainda dependia muito, né, de produtos vindos de outro país. Então, a situação econômica do país não estava caminhando para frente. E é nesse contexto que você precisa saber que Napoleão Bonaparte já trabalhava no exército e já tinha acumulado um histórico de vitórias, um histórico de fama, e ele se tornou um nome muito interessante para a política. Então, quem apoiou a chegada de Napoleão à política foi a burguesia, foram as classes mais ricas na França, na intenção de que um general do exército, que é um general que tem um histórico vitorioso de guerras, pudesse organizar a França novamente, para que a França caminhasse, né, para o crescimento. Então, o que a burguesia, o que as pessoas mais ricas da França queriam é fazer uma aliança com o exército para que as guerras diminuíssem, para que o país ficasse de maneira mais tranquila, mais controlado, e para que a burguesia pudesse retomar o processo de crescimento do país. Esse regime político, onde você tem de um lado uma figura militar e do outro lado uma classe social, que no caso seria a burguesia, é conhecido como consulado. E enquanto cônsul, Napoleão conseguiu promover uma série de medidas. A gente vai listar algumas delas aqui para vocês terem como exemplo e anotarem aí. Então a gente vai falar da construção de um banco francês que pudesse organizar todas as riquezas do país e que pudesse também trabalhar no controle da inflação. O governo, né, o consulado, ele vai financiar, ou seja, ele vai dar dinheiro para que pessoas possam pegar emprestado e investir na produção agrícola e na abertura de indústrias e na abertura de novas fábricas, para que a economia da França pudesse ser aquecida, pudesse ser movimentada, gerar empregos e produzir mais coisas, para que a França não dependesse muito só de produtos externos. E isso, por consequência, acaba gerando uma demanda muito forte de emprego. Então, essas primeiras ações do Napoleão vão gerar para ele uma credibilidade muito grande, né? Muitas pessoas vão ver durante esse governo a possibilidade de ter uma propriedade privada, ou seja, de comprar um terreno, de comprar uma casa, de comprar um lote de terras na área urbana para gerar produção, para trabalhar na área agrícola, e é nesse momento que Napoleão vai propor para toda a sociedade francesa um plebiscito
perguntando se a sociedade francesa o aceitaria como imperador. E uma vez que ele se tornasse imperador da França, aí já nós não teríamos mais essa figura, né, de um governo de consulado, porque no consulado você tem o cônsul agindo de maneira conjunta com a burguesia. Só que no modelo imperial, o imperador ele detém 100% do controle do território. Muitas decisões dele nem precisam passar por um parlamento e por uma discussão. Então a proposta de Napoleão era que ele se tornasse um imperador do território francês. E como ele já tinha, né, uma boa fama, o governo parecia estar dando certo economicamente, ele ganhou nesse plebiscito o direito de ser imperador francês, porque o povo aceitou, né, principalmente a elite e a classe burguesa. Ele ficou como imperador da França entre 1804 e 1814. Enquanto imperador, o projeto de Napoleão era fazer uma expansão do território francês. Então, na mentalidade dele, ele ia retomar a política de guerra, né, investir novamente, né, dinheiro no exército para conquistar novos territórios e fundar territórios sob domínio francês. E uma vez que esses territórios estivessem sob domínio francês, eles produziriam para o Império Francês. Então Napoleão começou a avançar para as regiões vizinhas. Ora ele fazia a proposta do território se render à França, né, e se render ao projeto político-econômico francês, ou ele invadia com o seu exército armado. Então foram vítimas desse processo países como, por exemplo, a Áustria e a Prússia, que eram os países vizinhos, né? Só que o projeto de Napoleão era um pouco mais ousado. Ele queria chegar em territórios ainda maiores e mais poderosos. Estamos falando da Inglaterra e da Rússia. Então, o primeiro projeto dele era de invadir a Inglaterra. E ele não conseguiu, num primeiro momento ele perdeu, porque a Inglaterra sempre teve, historicamente, uma marinha muito poderosa. Então é muito difícil lidar com uma guerra no mar com a Inglaterra, né? Historicamente é um país que vive cercado por águas. Então desde cedo a Inglaterra investe muito na sua marinha e tem estratégias muito precisas e muito boas sobre como, né, guerrear na água. Como a França não tinha muito conhecimento desse estilo de guerra, a França acabou perdendo muito rápido, né, para a marinha inglesa. Aí, Napoleão, na sua mente estrategista, vai pensar em como enfraquecer a Inglaterra sem estar numa luta com ela. A ideia, basicamente, é obrigar países que eram clientes da Inglaterra, ou seja, que compravam produtos ingleses, obrigar esses países a deixarem de comprar os produtos ingleses para comprar somente os produtos franceses. Essa política proposta por Napoleão Bonaparte ficou conhecida como bloqueio continental. E a intenção era fazer com que a Inglaterra ficasse fraca economicamente. Só que o bloqueio continental não deu muito certo, porque quando a Inglaterra viu que Portugal, Espanha, que eram países, né, que compravam produtos ingleses, não estavam mais comprando devido ao problema do bloqueio continental, a Inglaterra se voltou para um novo mercado consumidor e passou a vender seus produtos para países do continente americano, principalmente. O Brasil se tornou um importante aliado da Inglaterra nesse processo, né, nesse momento histórico. E lembra vocês que o Brasil, por exemplo, né, vivia uma história marcada pela dominação de Portugal. Portugal foi o país que invadiu o nosso território e controlava o nosso território ainda nesse momento em que Napoleão Bonaparte estava no poder. E a Inglaterra já estava se mobilizando ali para enfraquecer o domínio português no Brasil, como a gente vai ver
melhor nas aulas futuras. Mas agora vamos voltar para esse contexto em que Napoleão Bonaparte foi novamente derrotado pela Inglaterra, que o projeto do bloqueio continental não parecia dar muito certo. E alguns países foram percebendo que a própria França não ia conseguir produzir como a Inglaterra produzia. Então a Inglaterra produzia produtos para outros países, né, de maneira muito precisa, e a França não conseguiu acompanhar esse ritmo. Assim, muitos países vão começar a se rebelar contra o bloqueio continental. A gente vai pegar como caso aqui, por exemplo, Portugal, que não vai aceitar o bloqueio continental, e Napoleão Bonaparte vai ameaçar invadir a região da Península Ibérica, que é a região que tem a Espanha e que tem Portugal. Bom, os espanhóis tiveram que ir para o campo de batalha, conter essa invasão, não deu certo. Napoleão invadiu, tomou o controle da Espanha, e a família real portuguesa, ao invés de ir para o campo de batalha, simplesmente abandonou o país e veio para o Brasil. Bom, vendo que Portugal e Espanha já estava fácil de ser dominada, Napoleão Bonaparte esqueceu um pouco a Inglaterra e voltou seus olhos para outro gigante desse momento histórico. Estamos falando da Rússia, uma grande proporção territorial que ainda era controlada por uma monarquia e que era uma porção de terra capaz de fazer qualquer nação rica. Então Napoleão Bonaparte começa em 1812 uma campanha de invasão à Rússia. Só que essa campanha de invasão para a Rússia não levou em consideração de que para se chegar na Rússia você vai passar por um caminho muito gelado. A Rússia se encontra geograficamente em uma das regiões mais geladas do planeta. E os invernos lá, que podem ter menos 30, menos 40 graus, eles podem matar uma pessoa. E é isso que vai acontecer com a maior parte dos soldados de Napoleão Bonaparte. Antes mesmo deles chegarem ao Império Russo, a maior parte desses soldados vão morrer. No final, voltaria para a França, né? Somente 10% do pelotão que tinha partido para a campanha na Rússia. E aí, agora a gente vai trazer novos personagens históricos para essa aula. A antiga monarquia francesa, que já tinha perdido poder há muito tempo, lá para os jacobinos, eles estavam tentando fazer uma aliança com a Áustria e com a Prússia. Essa aliança entre a antiga monarquia francesa e esses dois países que tinham sido invadidos por Napoleão tinha como objetivo aproveitar esse momento que o Napoleão tinha perdido a maior parte das suas tropas para a Rússia e derrotar de uma vez por todas o que sobrou. Nisso, Napoleão vai perder mais uma guerra e vai ser mandado para uma ilha chamada Elba. Ele vai ficar lá exilado, né? E aí a França fica um pouco desestabilizada. O que a burguesia faz? A burguesia resgata novamente Napoleão Bonaparte para voltar, né, para o controle da França. E quando Napoleão Bonaparte volta para o país, ao invés de cessar as guerras
e cuidar só do seu território para que o território se reconstruísse de todas as derrotas pelo qual o território passou, Napoleão retorna novamente os trabalhos do projeto expansionista. Para você entender bem nesse momento histórico em que ele está voltando, a burguesia conseguiu, resgatar ele da ilha de Elba, a monarquia francesa tinha tomado o poder. Então a França tinha voltado, de maneira bem rápida a ser uma monarquia. E a burguesia tinha resgatado Napoleão justamente por conta do medo, Historicamente, a monarquia francesa sempre foi uma monarquia muito violenta, absolutista, resolvia tudo na coisa da censura, da perseguição e da violência. E quando Napoleão chega, Napoleão já planeja uma invasão e uma batalha em Waterloo, para retornar ao seu projeto expansionista, e novamente Napoleão é derrotado. E aí, depois da derrota definitiva, a França restaura, de uma vez a monarquia. Entretanto, a França já estava, organizando uma monarquia constitucional, onde o rei não tivesse mais tanto poder como tinha, a figura dos reis anteriores na França. E Napoleão Bonaparte, para que a gente possa encerrar essa aula, é uma figura histórica que tem, muitos feitos positivos para a economia daquela época, como a gente viu no começo da aula. Ele tomou decisões que foram importantes para a economia da França, mas ele também tomou decisões muito ruins para o próprio país e decisões que prejudicaram outros territórios. Então, o grande projeto de expansão dele só gerou gastos de guerra, mortes desnecessárias e não movimentou a economia, não gerou nenhuma prosperidade para ninguém. Tá? Então, historicamente, ele é um político, um militar que causou danos, efeitos muito negativos. Mas a participação histórica desse homem, ela vai fazer com que a gente entenda o porquê de algumas coisas, inclusive na história do nosso país. Então, o nosso país, em 1824, se torna independente de Portugal. A gente se torna um país livre. E essa liberdade, querendo ou não, ela está muito conectada à chegada da família real no Brasil. E a família real só veio parar aqui por causa, da pressão que Napoleão estava fazendo lá no continente europeu. Então eu espero te ver nas próximas aulas para que a gente possa desvendar mais um pouco da história mundial e da história do Brasil, que está conectada ao momento histórico que a gente viu hoje, tá certo? Se liga aí, faça seus registros e poste as fotos do seu caderno no seu Google Sala de Aula. Te vejo na próxima.